Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Formação Política Básica. Hoje, bastante especial, aqui organizado pelo Decifrando a Política, mas principalmente pelo Linha Vermelha, que é uma revista que o Fortalecer o Pessoal tem, mas que também tem um site, né? Também tem Instagram, tem o YouTube, mas no site vocês vão ler nossos artigos, também pelo PSOL nas redes. Hoje nós estamos num sábado à noite aqui, sala cheia, inclusive com muita gente querendo entrar e que não dá mais, né? E depois você vai estar assistindo aí pelo YouTube. Você verá, por favor, que está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curte essa live e espalhe esse link para que todo mundo possa ter acesso a essas informações que nós vamos estar colocando hoje para vocês. Terras Raras, um projeto estratégico para o país. O Brasil concentra reservas valiosas de níquel, grafite, nióbio e níquel, né? Terras raras, recursos cruciais para tecnologias de ponta e que são alvos de interesses estrangeiros. Diante da pressão imperialista, é preciso afirmar nossas riquezas pertencem ao povo brasileiro e não estão à venda. Soberania não se negocia. Hoje nós chamamos aqui para conversar com a gente, debater esse tema tão importante, a Berna Menezes. Berna é secretária-geral do PSOL e dirigente nacional da Corrente Fortalecer o PSOL. Boa noite a todos vocês, boa noite, Berna, obrigado por estar aqui com a gente. Nós do Fortalecer sempre dissemos que não era por conta do Bolsonaro, não é uma questão política ou jurídica, do Supremo, do Judiciário, tem muito a ver com a economia, com a crise do imperialismo, com os BRICS, e agora o Trump larga essa também, né? Berna, estão querendo meter a mão no nosso subsolo? Obrigado por estar com a gente hoje à noite aqui. Obrigado, Rodrigo. Que bom que começamos já com o enfrentamento aqui, né? O enfrentamento que está na rua, no Congresso Nacional, também estamos tendo aqui nas nossas redes. Mostra que nós estamos incomodando, né? E que eles estão preocupados com o que está acontecendo também no país. Vamos lá. Bem, esse tema agora é um tema que quem me conhece sempre me apaixonou, né? É um tema que há 2 anos eu venho acompanhando. E desde lá do Congresso Nacional, onde eu tive a oportunidade de passar um tempo ali com o Glauber, acompanhando as audiências públicas, me dei conta de que essa questão das terras raras era um tema que não aparecia na imprensa, né? Parecia um segredo de Estado. Quando apareciam notinhas pequenas na grande imprensa, e agora estourou, né? O secretário de Negócios dos Estados Unidos procurou o nosso setor mineral, né, o responsável pelas mineradoras, e dizendo que tinha interesse nas nossas terras raras para discutir a questão, inclusive, do tarifaço, que seria tipo uma possibilidade de negociação. Bem, é importante, então, já que nós temos esse déficit, né, porque esse tema foi tão bem escondido da população, e agora todo mundo está sabendo que o Brasil é o segundo país que mais concentra terras raras, né, ou minerais estratégicos, que é outro nome que aparece na imprensa, né, e o que são as terras raras, né? Qual o impacto que tem na economia? Por que tanta importância? Por que os Estados Unidos, né, disse que ia ocupar a Groenlândia, onde é riquíssima em terras raras, abaixo do gelo, está cheio de terras raras. Na Ucrânia, um dos acordos fechados com Zelensky é sobre as terras raras da Ucrânia, né, que é o grande interesse dos Estados Unidos. E agora, em relação ao Brasil, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas Peru, Colômbia e outros países já estão negociando taxas bem mais abaixo dos 50%. Por que esse operativo sobre o Brasil? Segundo, porque algumas semanas antes, uma denúncia até do Trigueiro, da Rede Globo, né, se votou no Brasil, né, o PL da devastação, onde desregulamenta, né, a ocupação de terra, né, no Brasil, chamada de devolutas, né, como as terras indígenas que não são tão demarcadas, né, o marco temporal imoral que tira o direito das comunidades indígenas, né, e 3 semanas antes e agora essa questão aparece.
Inclusive, essa votação do PL da devastação foi votada de madrugada, no final agora das audiências do Congresso Nacional. Então, bem escondido. Então, o que está acontecendo, né? Bem, as terras raras, o que são? Primeiro, elas não são raras, elas são encontradas em abundância na natureza, né? O que elas são? Elas são 17 elementos químicos da tabela periódica que estão vinculados a toda a transição energética e de alta tecnologia. Tá? Então, esses 17 produtos químicos, por que é rara? É rara a concentração desses elementos químicos na natureza. Então, quando há concentração deles, né, se diz, ó, aqui tem terras raras, porque há essa concentração, né, para facilitar, inclusive, a extração. Hoje, no mundo, em primeiro lugar está a China. Para vocês terem uma ideia de como é estratégico ter essas jazidas, assim, encontrar esses espaços onde tem terra rara no Brasil. Por que é estratégico? A China, que é em primeiro lugar, é a que mais não só concentra terras raras no mundo, mas também é a que mais produz, né, refina as terras raras, que é uma tecnologia importante, é um dos déficits que nós temos, mas nós vamos tocar também isso sobre o Brasil, né? A China, ao utilizar as terras raras, essa potência que ela é em torno de terras raras, os Estados Unidos, que está correndo atrás da terra rara, está em 7º lugar no mundo, né? Então, a China, ela conseguiu diminuir o seu preço de produção dos carros elétricos em 50%. Há 2 anos atrás, os Estados Unidos já tinha taxado em 100% o carro elétrico chinês, porque ele conseguiu diminuir em 50%. Imagina o Elon Musk, a Tesla dele, porque só tem balanço negativo nos Estados Unidos, né? Porque eles conseguiram essa proeza, né, de diminuir em 50% um produto que hoje digamos, é o que é o provável futuro, né, da indústria automobilística. Infelizmente, porque não deveria se trocar os carros atuais por isso, mas se utilizar, sim, as terras raras para transporte público de massa, né? Porque ele também serve para isso, os superímãs, né, dos trens de alta velocidade. Então, esse é o poder estratégico. O que está vinculado, então, à produção de terra rara? Em primeiro lugar, toda a transição energética, toda a transição que se fala agora em relação hoje o mundo vive, né, uma crise climática tremenda, uma situação ambiental de crise que, se nós não pararmos isso aqui, nós não sabemos o que vai acontecer com o planeta. Então, os países têm que correr atrás, né, da sua transição energética, a sua soberania também, a luta pela soberania e garantir essa transição, né? Essa transição limpa, uma produção, uma energia limpa, né? Novas tecnologias que substituam, né, o atual modelo que o capitalismo tem, de tanto impacto e de destruição da natureza. Então, produção para totens da energia eólica, dos catalisadores de energia eólica, painéis solares, as armas, como no caso dos Estados Unidos, submarinos, né, os jatos, satélites, toda a autotecnologia, a questão dos equipamentos médicos, como, por exemplo, hospitalares, como tomógrafos, equipamentos de última geração para tratamento de câncer, tudo isso. Ou seja, inclusive, no nosso caso, o SUS, se nós fizéssemos, né, se nós não cairmos na tristeza que é só sacar da natureza e vender in natura esses minerais raros, né, essas terras raras, esses minerais estratégicos, né, não fazer o que fizemos durante a colônia, né, no Brasil, onde nós levamos toneladas de ouro
para Portugal, que encaminhou e financiou a industrialização e a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Se nós, com o nosso ouro, né? Se nós não fizermos isso com os minerais raros e trabalharmos toda a cadeia, né, de produção dos minerais raros, mas também um novo modelo, né, que nós tivermos, um novo modelo de indústria, um país que esteja preparado para essa transição energética, seja uma potência, né, aproveitando a nossa biodiversidade, aproveitando as riquezas naturais que nós temos, nós podemos estar, gente, e eu não quero exagerar, nós podemos estar numa encruzilhada estratégica para o Brasil. Um novo momento, como foi a Petrobras na década de 50, 60 e 70. Vocês imaginem que isso, a Petrobras, a descoberta do petróleo no Brasil, o monopólio do petróleo na mão do Estado e a utilização dele para o desenvolvimento naquela ocasião, fez o Brasil crescer a patamares chineses, 7% ao ano em média, né? Então, foi quando a nossa população se transformou, a maioria em urbana, onde os índices de educação cresceram, onde as universidades proliferaram, né? Onde a tecnologia no Brasil se desenvolveu de uma maneira, um boom de conhecimento, uma geração de ouro, com Niemeyer, com Paulo Freire, ou seja, pessoas geniais, que o Brasil teve, cabeças espetaculares que pensaram um Brasil grande, um Brasil diferente, que era o sonho de todos, que foi interrompido, de certa forma, pela ditadura e depois pelo neoliberalismo, né? E que hoje é necessário que a gente retome nosso futuro. O Brasil não pode ser eternamente o país do futuro, nós queremos que seja o país do presente. E essa possibilidade de ser o segundo país no mundo de mais concentração de terras raras, combinado com uma luta, vocês devem ter acompanhado essa semana o ato lá na USP por soberania, né? Então, se houver uma ação do Brasil, né, para que a gente reverta essa visão colonial, porque é uma colonização moderna o que nós estamos vivendo, tá? Uma colonização, inclusive, nem vou entrar, porque não é o tema hoje aqui, mas a questão das Big Techs é seríssima. Eu tenho até aqui para recomendar para vocês, para lerem, porque já que eu não vou entrar nisso aqui, tem um artigo, tá, de um jornalista, professor da UF, Reinaldo Aragon, A Ilusão da Soberania Digital, um alerta, né? Ele que usa esse termo da encruzilhada estratégica, né, que nós estamos vivendo. Ele fala sobre as Big Techs, de que não adianta fazer acordos com a Amazon, com a Google e etc. Nós precisamos ter satélites, nós temos que ter independência, nós temos que ter nossas Big Techs, nossa independência informacional, né? Nós não podemos ficar dependentes. Então, esse momento ele é muito importante para o Brasil, porque a sofisticação da colonização do capitalismo nesta etapa é muito profundo, né? Quantos aqui não devem estar com problema com os seus filhos que não saem da frente do celular, né? Os nossos dados, os dados governamentais, não só nossos individuais, pessoais, estão indo direto para essas Big Techs que trabalham com ela, trabalham no nosso imaginário, entram nas nossas cabeças, entram nas nossas casas todos os dias, né? Então, além disso, de ter os dados de atuar sobre nós, se eles resolvem, por exemplo, suspender, né, a transmissão, por exemplo, ou a presença deles no Brasil, tu imagina da noite para o dia, nem o nosso querido Pix vai funcionar, entende? Porque o espaço de funcionamento são espaços colonizados, né, pelo imperialismo. Então, as terras raras podem ser, junto com uma atitude, por isso que é muito importante o debate sobre soberania. Soberania não é só dizer os metais é nosso, né? Que o Lula foi muito bem e respondeu ao Trump na chincha, né? Como diz no popular, né?
respondeu de forma mais correta possível, dizendo que esses metais são nossos, mas é insuficiente, é preciso mais. Nós precisamos uma política soberana, né? Um projeto de país, né? Onde a gente queira alcançar. Não pode ser que as nossas metas de analfabetismo, ano a ano, não sejam alcançadas. Entende? Nós estamos ainda combatendo analfabetismo. Entende? Então, o Brasil, que tem universidades que criaram tecnologias como o desenvolvimento de extração de petróleo em águas profundas, tecnologia que a gente vende para o Japão, para o México, para outros países, né? Nós temos essa tecnologia, acabamos, entregamos a Petrobras, esfacelamos a Petrobras, ao ponto, né, de a gente diminuir o preço do óleo na refinaria, e não chega na bomba de gasolina, porque as distribuidoras não repassam aquele preço, porque elas já são privatizadas, né? Eles não fazem o refino. Nós estamos cheios de refinarias. Só aqui do Sul tem a querida nossa refinaria Alberto Pasqualini, né, aqui do lado. Entende? Eles estão destruindo as refinarias, querem privatizar a refinaria, como fizeram com a da Bahia, né, para que a gente não faça o refino e compre dos Estados Unidos. Entende? Gasolina, nós estamos comprando. Um Brasil que é autossuficiente em petróleo está comprando. Então, nós temos que discutir soberania. Soberania não é uma casca, não é um enfrentamento a uma taxação que o Império faz hoje às nossas empresas, aos nossos exportadores. É muito mais do que isso. Soberania territorial, soberania informacional, soberania alimentar. Não pode ser que um país que seja um dos maiores produtores de alimentos do mundo, como o Brasil, que é segundo ou terceiro, vive ali disputando com os Estados Unidos e outros grandes países, né? Nós convivemos com a fome, com a miséria, com moradores de rua. Entende? O Brasil é muito rico e, mais uma vez, né, a natureza nos brindou, né, com uma nova oportunidade. Eu pedi para o Rodrigo, eu digo, vamos fazer uma live rápido, pelo menos que a gente conscientize uma vanguarda que está no nosso entorno, de que é necessária uma grande campanha pela soberania, mas uma soberania com conteúdo. E aí eu me dirijo, em particular, aos meus colegas das universidades brasileiras. As universidades estão virando uma casca, tá? Eles estão esvaziando o papel das universidades brasileiras hoje, que é o desenvolvimento de tecnologia com autonomia e soberania. Esse conhecimento produzido aí, que é fantástico, que é, como eu disse, a extração de petróleo em água profunda, foi feita pela Unicamp, a UFRJ, entende? Pesquisas muito avançadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, agora, nós temos que voltar, né, novamente às universidades para esse novo momento, para ser uma potência energética, uma potência da transição, uma potência que respeite a natureza. Nós somos um país continental, entende? Nosso país, que o mapa mundi é totalmente, as escalas são totalmente distorcidas, né? Mas o Brasil é imenso, né? O Brasil é imenso, tem um litoral gigantesco, nós não temos como passar fome, nós não temos como ter tanta concentração de terra, nós temos que estimular a agricultura familiar. Então, mais uma vez, a natureza nos brindou, né? Como diz lá no início da colonização, nessa terra tudo dá, né? Mais uma vez, nós estamos vendo que a questão da concentração das terras raras para essas novas tecnologias, né? Imagina o impacto que tem para o SUS. 62% dos gargalos do SUS são de exames. A pessoa, em particular as mulheres, quando descobrem um cisto no seio, até fazer uma mamografia, ela já tem que retirar a mama, se espalhou o câncer. Entende? Se nós fizermos um projeto para o país, via as universidades, via a questão das terras raras, para construir tomógrafos, né, aparelhos de alta tecnologia na medicina,
né? Nós vamos acabar com o gargalo do SUS, é um boom para o SUS. Se nós fizermos essa cadeia de produção industrial, né, de uma nova fase, usando as universidades, os institutos federais, que são uma coisa fantástica, uma nova geração produzindo ciência, tecnologia. Então, nós temos condições de ser o país do presente, mas, para isso, a soberania não pode ser um nome utilizado só em dia de festa ou de briga quando estão prejudicando os nossos exportadores, né? Nós temos que discutir a questão da soberania para a maioria do nosso povo. Nós somos 220 milhões de habitantes. É possível, né, que a gente reverta essa situação. Não é a China que tem mais de 1 bilhão de pessoas, entende? É muito mais fácil ter um controle do Estado, ter um controle dessa produção para que a gente possa investir naquilo que a gente precisa. Essa soberania com conteúdo, né? Conteúdo que é para servir a maioria da população, não para enriquecer prefeito A, região B, região C, entende? Porque, por exemplo, o Rio Negro, vocês não conhecem, mas o Rio Negro está cheio de terras raras. Tá? É uma das regiões mais lindas da Amazônia. Tá? Até São Gabriel, em São Gabriel, por exemplo, é toda uma comunidade indígena que vive aí nessa região. E eles fizeram passar uma legislação já liberando. Aí me aparecem os bolsonaros, né, junto com o Trump, encostando o governo brasileiro na parede, e aí depois, mas nós podemos trocar por terras raras. Entende? Isso é colonização. Nós não podemos aceitar isso. Que bom que o Lula está num bom momento, né? Nisso o Trump nos ajudou, né? Porque essa guerra que ele fez acabou botando o Congresso na defensiva, já estava na defensiva com a votação absurda, né, em relação à questão do IOF, que os ricos não querem pagar imposto, só pobre paga imposto nesse país, né? E aí, com o ataque do Trump, houve a divisão da burguesia. Um setor da burguesia, não, isso aqui é nosso, não dá para mexer. O Raul Jungmann, quem conhece o velho Raul Jungmann do PSDB? Raul Jungmann hoje está nesse setor de mineração e dizendo, não, as terras raras são nossas. Né? A Rede Globo também dizendo, é nosso. Né? Então, há uma divisão entre eles. Nós temos que aproveitar essa divisão. Né? O Tarcísio, que é o candidato suplente aí do Bolsonaro para substituí-lo na ultradireita no país, na eleição do ano que vem, está numa situação justíssima ali em São Paulo. Por quê? Porque os exportadores paulistas são os que mais estão sendo prejudicados com o tarifaço do Trump. E o Tarcísio precisa do apoio do Bolsonaro, mas tem que se descolar do Bolsonaro, porque os bolsonaros estão atacando o Brasil, né? Estão atacando a nossa soberania, querendo interferir, né, na nossa justiça, no Supremo Tribunal Federal, num processo de uma pessoa que não só tentou um golpe, mas queria matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Supremo. Não mataram, eu digo, como é que não notam isso? Não mataram por alguns minutos o Xandão. Né? O Alexandre de Moraes tinha saído e voltou antes. Como ele voltou antes, eles estavam na porta, armados, para matá-lo. Está lá nos autos de todo o processo. Então, era para ele estar morto. Vocês devem lembrar, eu fiquei me lembrando que houve, os bolsonaristas começaram a dizer, a circular na rede que o Xandão está morto, o Xandão está morto. Entende? É porque eles estavam planejando mesmo matar o presidente Supremo. Entende? E o presidente e o vice-presidente do Brasil. Então, não é que era uma ideia como o general de última categoria, né, dizendo, não, fui eu que planejei. Não, eu só planejei o quê? Matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Supremo. Imagina se é João Pedro Stedley. Imagina se era o MST, MTST, a UNE, a CUT, a Intersindical, todo mundo ocupando o Congresso, quebrando o Planalto, quebrando o Supremo, quebrando o Senado.
tá? Onde é que estava todo mundo? Todo mundo estava preso, entende? Todo mundo julgado, entende? Mesmo assim, nós estamos conseguindo que essa gente vá ser julgada, né? E é um absurdo, entende? Imagina se a gente diz que o Lula ia mandar matar o Bolsonaro, como é o vice dele, que ele é tão importante, o senador aqui do Rio Grande do Sul, que eu nem me lembro o nome dele. O Neiva, me ajuda aí. Qual o nome do senador aqui do Rio Grande do Sul que não mora aqui? Era o vice-presidente. Mourão, né? Matar o Mourão, né? Se o Lula tem um plano para matar o Bolsonaro, o Mourão e o presidente do Supremo, entende? Seria um escândalo mundial. Então, isso está acontecendo aqui, entende? Aqui tem planos para atuar. E o imperialismo está atuando, porque essa votação do Congresso de Liberação de ocupação das terras sem licença ambiental e sem desrespeitando os territórios indígenas é para chegar nos territórios da terra rara, entende? A denúncia do Trigueiro, da Globo, é muito real. Hoje o Glauber repostou. E eu concluo com isso, Rodrigo, para que a gente abra também para o debate. O Glauber, né, eu já um mês atrás coloquei na bancada do PSOL de que a gente estava dando pouca atenção para essa questão das terras raras, né? E o Glauber pegou esse tema, né, e está construindo um PL de exclusividade, reafirmando a exclusividade da União na questão da exploração das terras raras. Então, que esteja na mão do Estado. Mas esse é um primeiro passo, mas nós queremos discutir que é necessário aproveitar essa janela de oportunidade, onde tem uma conjuntura onde o movimento está passando a ofensiva, onde a direita e a ultradireita estão divididas, onde o Congresso Nacional está numa saia justa, né? Onde a gente começa a ter um novo momento no Brasil, a gente aproveitar essas oportunidades para que o Brasil, que tem uma intelectualidade, uma universidade potente, né, que possa produzir tecnologia, produzir propostas de um país soberano, entende? Porque nós estamos longe de ser soberanos, nós estamos numa colonização, né, informacional, nós estamos numa colonização ainda sobre nossas terras. O agronegócio, por exemplo, é totalmente dependente das 6 grandes empresas que controlam, né, os insumos, né, para a agricultura. Então, na verdade, a gente está exportando água, né, porque o Brasil é um país potência sobre a água, é um país com potência sobre como o nosso território, e nós não temos aqui terremotos, nós não temos vulcões, nós não temos... Agora estamos tendo os abalos, né, produto do descaso e do desastre que o capitalismo está fazendo no mundo, de destruição do mundo e da humanidade, né? Então, as enchentes, as secas, né, é o que estão nos abalando hoje no Brasil. E, por isso, se transformar, né, o Brasil num país da transição energética, num país da biodiversidade, num país ambientalmente sustentável, né, é estratégico para o mundo, é estratégico para o nosso país e para o nosso povo, né? Então, era isso que eu queria colocar e abro aí para as perguntas e as questões que vocês levantarem. Obrigado, Berna. O pessoal pode levantar a mãozinha aqui, ó, tá? Ou escrever ali no chat, para quem for fazer as intervenções, for fazer as perguntas, que a gente já está aberto aqui. Tá? Assunto muito importante, como bem colocou a Berna, e a gente sabe que é um assunto extremamente estratégico, né? Quando a gente tem, como ocorreu hoje, essa tentativa aí de que setores da extrema-direita ou da direita venham atrapalhar o nosso trabalho. Não conseguiram. Tá aberto, gente. Quem vai se inscrever primeiro?
Eu vou olhar aqui no chat também para ver se tem alguma coisa. Só levanta a mão. Vamos lá. Pode ir, Celso, você primeiro. Obrigado. Obrigado pela palestra. Gostei muito. Eu queria fazer perguntas para você. Na verdade, assim, seria mais para a gente poder fazer a discussão, né? Já existem projetos de exploração de terras raras no Brasil, na Bahia, em Minas, Goiás e Pará. A BlackRock, que é esse grande fundo de investimento, que está por trás das ações que você comentou no início, né? De comprar Groenlândia, investir na Ucrânia e assim por diante, e está também criando, já criou, né? Os fundos de investimento para terras raras, cujos ativos são os minerais do Brasil, as terras raras do Brasil, né? Então, eles estão vendendo no mercado ações para pessoas comprarem, que aí seria um negócio de bilionário para bilionário, né? Onde os ativos são os nossos minérios, que ainda nem estão sendo industrializados. Nós não avançamos nessa discussão ainda. Por quê? Por conta do PL. O PL, na verdade, sim, na minha opinião, né? Ele é uma forma de fazer com que essa exploração das terras raras elas possa ser agilizada, é por isso que eles fizeram essa votação tão acelerada, né? E tem toda essa estrutura já criada, e aí eu queria saber, assim, a sua opinião e a opinião dos demais presentes também, sobre as formas que nós teríamos agora, daqui para frente, para a gente conseguir criar uma estrutura de solução. Assim, você vê alguma solução que possa sair ali do Ministério do Meio Ambiente do Ministério da Ciência e Tecnologia? Tem alguma proposta de formação no Brasil sobre essas terras, sobre terras raras, né? Você falou do petróleo, também achei ótimo que no caso do petróleo a gente conseguiu criar, né, uma empresa nacional, né, 100%, né, no período, mas dessa vez a gente não tem nenhuma proposta. Assim, eu acredito, talvez tenha alguma proposta estadual, não sei. Então, como você está vendo isso? Assim, os nossos parlamentares, eles estão capacitados para fazer essa discussão, esse enfrentamento? Então, é isso que eu queria perguntar, assim, como você está vendo do ponto de vista né, de pessoas que estão se articulando? Obrigado. Muito obrigado, Celso. Vou passar já para a Neiva também. Neiva? Ops, já. Eu fiquei um tempo aí ajudando algumas pessoas a entrar, então eu ouvi, algumas partes eu não ouvi da fala da Berna, mas acho que o essencial eu ouvi, né? E acho que a Berna fez uma abordagem muito importante da questão estratégica para o país, né? Dessa riqueza que nós temos das terras, olha a gringa, terras raras, né? Que pode dar um caráter de rediscutir um projeto de desenvolvimento nacional, como significou a Petrobras. Achei importantíssima essa vinculação, Berna. Muito importante para a gente poder passar para as outras pessoas. E vamos reproduzir essa live, né? Para que as pessoas acompanhem, porque hoje em vários noticiários acabou aparecendo essa história das terras raras, inclusive essa reportagem que você falou do Trigueiro, dessa empresa que o camarada citou aí, que eu não lembro o nome agora. Então, achei muito importante. E eu estava aqui pensando, né? Pode recolocar para a gente, de fato, abrir um processo de debate do que é um país soberano, quais são as condições necessárias para o desenvolvimento de uma nação, né? Suas riquezas, seu potencial e o vínculo que você fez com a pesquisa, com a ciência, com a universidade. Então, acho elementos muito importantes. E agora eu levanto uma questão para a Berna, pensando aqui que é uma coisa que nós viemos denunciando há muito tempo, nós do Fortalecer o PSOL, que os setores da mineração são setores beneficiados pelo Estado brasileiro
com isenção de impostos para exportação, né, dos minérios que são as commodities, assim como o agro, que é a maldita Lei Candir do tempo do Fernando Henrique. Então, eu quero levantar esse elemento para a gente introduzir isso junto no nosso debate, porque se eles conseguirem dobrar o governo brasileiro, né, lá vai mais bilhões, trilhões, sei lá de quantas toneladas, para fora, além de serem esses minérios, esses minerais, esses elementos fundamentais para desenvolvimento, né, de alta tecnologia, né, sem recolhimento de impostos. Então, levanta essa questão aí para o nosso debate, que é uma das denúncias que a gente fazia também. Obrigada, Berna, parabéns aí ao Tomazini por, de imediato, colocar esse debate aqui, que eu acho que está interessando a muita gente. Obrigado, Neiva, e é isso mesmo, a Lei Candir que aprofundou a neocolonização brasileira, né? Tem bastante gente inscrita, eu vou passar para o Timóteo, aí eu passo para a Berna e depois a gente abre um outro bloco, tá, pessoal? Vai lá, Cláudio Timóteo. Boa noite a todos. Muito boa a fala da Berna. E nós estamos vivendo um momento histórico no país, um momento de recuperar a questão de quem é brasileiro, de quem defende o país, né? A extrema-direita se apoderou da bandeira do país, né? A maioria da esquerda tinha até, eu pelo menos, vários outros, não queriam nem usar mais uma camisa da seleção brasileira em pleno jogo. Então eles se apoderaram de uma forma escrota, né? E esse momento da história, mostrando o lado a quem eles defendem, que é o lado do capitalista, dos países do primeiro mundo, conseguiu desmascarar um pouco esse processo. Eu acho que, nessa questão histórica, eu acho que a gente pode retomar como foi feito na Petrobras. O petróleo é nosso, né? As terras raras é nossa, né? Fazer uma campanha maciça para dizer que a riqueza do país é para gerar educação, cultura, né? Gerar condições sociais, casa, moradia para aqueles que precisam. Não é para enriquecer bolso do sócio maior e do sócio menor. O nosso Congresso hoje se comporta como sócio menor, como aquele que quer tirar lucro dessas explorações. Por isso que está destruindo todo o sistema de fiscalização com essa PL, né? Está cruzando, fala, tem alguém falando. Vai lá, Timóteo, era o microfone da Berna, eu desliguei aqui. Então, aí os sócios menores, do caso os brasileiros, aqueles que, alguns empresários que não estão nem aí com o meio ambiente, não estão nem aí com a questão da fome, dos problemas sociais no Brasil, eles querem ter uma parte desse lucro, né? E fazem leis, como foi colocado da Lei Candir, que não se paga imposto. Como é que você manda todos os minérios raros para minérios do país, para ferro, toda a estrutura, e não recebe imposto? Seria a mesma coisa do que criar uma vazão de água, já existe através das exportações dos alimentos, né? Porque leva toda a nossa água junto, como já falou a companheira Neiva. Mas nós estamos exportando a água preparada. É alimento, é suco, né? A carne. Isso tem que pagar imposto, não é pagar imposto. Essa campanha, nesse caso, o governo Lula acho que acertou nas respostas, né? Eu sou um crítico ao governo, porque acho que ele não tem um projeto, e até então não tinha apresentado um projeto para o país, né? Mas pelo menos teve coragem de fazer esse enfrentamento, né? Defender um pouco o que a classe trabalhadora vinha sentindo no dia a dia, né? Eu acho que esse é o momento histórico, é o momento da gente fazer esse enfrentamento, né? E para isso tem que levantar e fazer o debate, mostrar que a maioria, eu acho que o Congresso, até a direita vai rachar nesse processo, né? Porque está mexendo com interesses de agricultores, do agronegócio, que eram todos bolsonaristas, né? Então deve começar a rachar Brasil adentro, que eles controlam parte do Congresso, e quando mexe no bolso desse povo, eles viram um leão, né? A mentira não pega muito tempo. Tentar responsabilizar o governo e tentar esconder a família Bolsonaro, né? Eu acho que a única forma que a gente tem hoje de fazer esse enfrentamento é começar
Eu acho que o que foi colocado aqui, acho que foi muito importante, da questão da gente trabalhar na defesa dos minérios. Eu acho que a Berna está de parabéns, né? O mandato do Glauber está de parabéns, e está levantando esse debate, de colocar a importância de explorar dessas terras se pertencerem à população brasileira, gerar forma de riqueza para ser distribuída, né? E hoje ficou bem mais claro, né, que o golpe da Dilma foi um golpe muito bem estruturado, e não foi estruturado aqui no Brasil, não. Foi estruturado lá fora, né? E tentaram dar o segundo golpe. Só não aconteceu, as evidências estão todas elas aí colocadas, porque eles não conseguiram executar, e muitos acho que ficaram com medo. Rebravatar é fácil, né? Ir para o confronto é mais difícil. Você tem que enfrentar mesmo o seu inimigo, né? E é difícil, né? Na luta de classe a gente vê isso no dia a dia, né? Quem milita, quem tem coragem de fazer enfrentamento, acaba colocando sua vida em risco quase todo o tempo. E estamos lidando com uma extrema-direita, não tem que denunciar esse fascismo. Acho que o seu livro, Berna, seu e do Mário, tem que ser mais divulgado, um livro muito bom, Como Combater o Fascismo, né? Tem que ter mais políticas de venda. Eu não sei como aprimorar, mas acho que é um livro muito bom e tem que ser bem divulgado. E eu acho que a realidade é, se caberia um livro, inclusive, sobre a questão das terras raras, viu? Fazer uma explanação bem ampla para a população entender o que significa essa riqueza. Significa quem vai estar na ponta da tecnologia no futuro, né? Se a gente entrega tudo de graça, nós vamos manter o nosso país como formigas dos europeus, dos americanos, né? Pagando uma dívida externa inaceitável, onde parte da riqueza, quase metade da riqueza, vai para fora, e a outra metade fica para manter as formigas, comendo mal, né? Que a classe trabalhadora come mal e mora mal. Eu fico por aqui. Obrigado, Timóteo. Eu vou passar para a Berna e depois fazemos uma nova rodada com o pessoal que está inscrito. Vai lá, Berna. Tá, primeiro o Celso ali, muito importante que ele colocou, em relação a que propostas, né? Primeiro perguntou qual a capacidade, qual é a quantidade, né? Já que nós somos os segundos, né? Em relação à China é bastante grande, eles são 44 mil toneladas, né? E no caso do Brasil são 21, 22 mil. No entanto, né, o Brasil foi feita uma prospecção norte-americana até o ano passado, que colocava o Brasil em terceiro lugar. Esse ano, o Brasil, né, o Ministério das Minas e Energias, através do seu setor de geologia, fez um levantamento, mas de 27% só do território. Então, todos dizem que nós devemos ter muito mais, né? O problema não é ter muito mais, porque nós temos muito petróleo e estão roubando todo o nosso petróleo. Nós temos muita terra e está tomada conta. Então, nós temos que discutir para que projeto de país nós queremos. Entende? Nós temos que ter um projeto de país autônomo, independente, soberano, né? E que garanta que seu povo usufrua das suas riquezas. Então, isso é uma questão. A Neiva falou muito bem a questão da Lei Candir. É outro IOF que eles não querem pagar, né? Os ricos não querem pagar imposto nesse país, e sempre são isentos, né? Vocês não têm ideia do que é a Serra do Carajás, que está na mão da Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana pelo Fernando Henrique, né, pelo PSDB da época, o senhor Alckmin e companhia, né? A mão humana não toca no ferro, no manganês, né? Furado, as montanhas são perfuradas, são colocadas bananas de dinamite, explodem, vem uma escavadeira, coloca nos vagões do trem. O trem que só faz uma viagem, que é de Carajás até São Luís. Carajás fica no Pará. E por que o porto é de São Luís? Porque o presidente, na época, era o Sarney, né? Então sai pelo Maranhão, que é a população mais pobre do país,
o mais miserável, com índices alarmantes de saúde e educação, né? Então, faz essa viagem. Quando chega no Porto de São Luís, né, tem 3 engenheiros e tem um navio gigantesco, um dos maiores navios do mundo, que é o Bergenstein, né? E derrama dos vagões numa esteira que sobe e desce para preencher esses navios que fazem uma viagem São Luís, Roterdã, de onde é espalhado o manganês brasileiro para produzir o ferro, aço, etc. Então, não adianta a gente ter uma serra de manganês, não adianta ser o segundo em terras raras no mundo se não tiver um projeto de distribuição de renda, de crescimento, de desenvolvimento, de tecnologia e etc. Nós temos 2 entraves aí, falando já para os demais, né? 2 entraves hoje na questão da terra rara. Primeiro, o que está sendo feito hoje, né? No Congresso, estão tendo várias audiências públicas. O próprio Congresso Nacional tem uma edição só sobre terras raras. É meio atrasada, é de 2016, mas tem dados muito importantes ali da localização e onde nós estamos com a terra rara em comparação a outros países do mundo. Mas, mais recentemente, tiveram várias audiências públicas na Comissão de Minas e Energia, na CLP, onde eu cheguei a trabalhar, 2 audiências lá tiveram, né? E se tirou que vai haver um programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico dos minerais raros ou das terras raras, né? Para que seja desenvolvida a cadeia produtiva, então, que já é um ponto favorável, que não seja a extração e venda in natura, né? Como nós fizemos a vida inteira, né? Nós extraímos os minérios, extraímos os produtos produzidos pela nossa terra e vendemos. Não tem nenhum beneficiamento, não tem um projeto de industrialização nem nada. Então, já é a defesa da cadeia produtiva. Mas nós defendemos mais, nós achamos que tem que ter um projeto de industrialização, não só vender as terras raras refinadas, né, com valor agregado, de fato, pode até vender uma parte, mas o fundamental é que fique aqui para o desenvolvimento do país. Nós não temos satélite, nós não temos soberania informacional, entende? Nós estamos falando aqui por sistemas que são controlados pelos Estados Unidos, entende? Os nossos filhos são vítimas, entende? Das grandes big techs que estão na cabeça dele todos os dias. Entende? É uma invasão cultural, um país que tem uma cultura fantástica. O Brasil, um dos maiores, eu sempre digo, o nosso melhor produto de exportação no Brasil é a música, entende? Até em Marte, a Garota de Ipanema toca, aquele robozinho que está lá em Marte, toca a Garota de Ipanema. Então, nós somos de uma cultura fantástica, o cinema brasileiro é invadido, o filme brasileiro consegue ficar 1, 2 semanas em cartaz, quando consegue uma sala, porque está lá só os Marvel da vida, entende? Os heróis norte-americanos, com a bandeira norte-americana, salvando o mundo. Todos os extraterrestres falam inglês, chegam e se dirigem à Casa Branca, porque eles são o chefe do mundo, entende? Então, isso é uma invasão cultural, tecnológica, e nós temos que lutar pela soberania nacional. E então, além do que está acontecendo dentro do Congresso, né, tem as questões ambientais, tá? Tem alguns entraves, porque é preciso uma tecnologia muito robusta para o desenvolvimento dessas cadeias, tanto só do refino, né, da extração, separação dos metais e refino, né, como também se nós quisermos ter um projeto industrial a serviço da maioria da população, como eu digo, que faça tomógrafo, que faça satélites, que faça a nossa independência informacional, né? Então, a tecnologia é um entrave, mas não é tão grande. Por quê? O Brasil, desde o século XIX, olha lá, ele já trabalhava com as terras raras, tá? O Brasil, ele produzia umas mantas fluorescentes, né? Umas mantas para acender os lampiões nas cidades, que o pessoal mais antigo lembra, os candeeiros, né? Então, aquelas mantas, né? Aquelas fitas, são com terras raras, né?
Berna, você desligou o microfone sozinho. Ah, tá. A Universidade Brasileira se apropriou, então, dessa tecnologia que a gente já tinha lá no século XIX, e, inclusive, para a extração de urânio, que serviu para o nosso projeto do Angra, que beneficiava o urânio, né? Então, a universidade conseguiu fazer isso. Então, nós temos já um histórico e um acúmulo know-how nessa área. Agora mesmo, que aí é o segundo entrave que nós temos é o ambiental, né? Porque vocês sabem que a mineração é poluidora. Nesse caso, né, ela ainda é poluidora pelos métodos atuais, mas na USP foi desenvolvido, deixa eu me lembrar aqui o nome do professor, acho que é Ernesto, Henrique Thoma, do Instituto de Química da USP, tá? O Henrique Thoma, se vocês procurarem lá, ele criou um sistema que é de hidrometalurgia, da magnética, de baixo impacto ambiental e barateando o processo, porque ele trabalha com nanopartículas, tá? Tipo um ímã, que vai catalisando dentro daquela areia ou da argila, que é como se encontra as terras raras no Brasil. Até isso os Estados Unidos têm azar, porque nos Estados Unidos eles se apresentam em forma de rocha, né? No Brasil não, é areia ou argila, então é muito mais fácil de trabalhar. Então, vai captando, essas nanopartículas vão captando esses metais raros, né? E depois vai fazer a separação. Então, essa areia, essa argila, ela fica depositada, né, de novo naquele local sem fazer grandes impactos ambientais, porque é de pequena proporção. Tá? Então, nós já temos, então, tecnologia. E a questão ambiental, nós precisamos de uma legislação, né? E por isso é importante o papel do Glauber, né? Porque reafirmar o papel da União, de que ela que tem que tomar para si, porque o silêncio que estava sobre as terras raras é que a China começou a comprar terra na Bahia, os Estados Unidos estão explorando lá em Goiás, em Minas Gerais, lá em Pitinga, no Amazonas, né? Então, eles começaram a se adonar, não tem nem leilão dessas terras raras, tem concessão. Então, nós temos que ter, primeiro, legislação robusta sobre isso, que nos proteja o povo brasileiro, tem que ter legislação também que diga para a destinação, né? E como serão os contratos, ou seja, tem todo um arcabouço aí. E tem a proteção dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, da questão ambiental, que tem que ser a nossa preocupação número 1, já que nós temos que utilizar essas terras raras para ser uma potência ambiental, ser um exemplo para o mundo. O Brasil, já é um dos países que tem o seu modelo energético de menor impacto no mundo. Tá? Mas nós temos que ser mais do que isso. Nós temos possibilidade. O Cláudio está dizendo que foi professor dele, professor Henrique. Então, já conhece aí o homem que vai nos orientar nesse projeto. Eu quero que o Glauber faça uma entrevista com ele, né? Então, isso é um lado. E outra coisa que o Mário estava me lembrando aqui é transferência de tecnologia. Querem explorar? Legal, chineses, venham. Mas tragam tecnologia e façam a transferência para o Brasil dessa tecnologia. Então, nós vamos correr atrás com as universidades, institutos federais brasileiros, programas, etc., mas, ao mesmo tempo, nós também vamos ter, através dessa legislação, dessa proteção do Brasil, dos nossos interesses, da nossa soberania, essa transferência de tecnologia, como estão fazendo, a China está fazendo em alguns países na África, né? A Rússia está fazendo em alguns países também, então nós temos que fazer, ainda mais que somos todos do BRIC, né? Queremos a relação Sul-Sul, esperamos que ela seja de respeito à sua soberania de cada país e de seus povos. Valeu, Berna. Posso passar para frente aqui, Berna? Fila? Vamos lá, que legal que tem bastante gente que está inscrito para falar. Cícero, vai lá, Cícero, e depois o Francisco. Boa noite. O Cícero de quê? Tu está falando?
Boa noite. Está inscrito? Cícero, mas é você mesmo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Cícero Marcos Chaves, aqui de Juazeiro do Norte, Ceará, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do Norte. Pegando aí a fala da companheira Berna, fala muito importante, porque essa discussão, percebe-se que ela está muito restrita a alguns grupos, vamos dizer assim, da academia, do Congresso, né, dos investidores, tá? E ele toma uma proporção nacional, vamos dizer assim, a partir desse debate acerca da questão da soberania nacional, a partir da questão do ataque do imperialismo sobre o Brasil, né, que a princípio dizia que esse ataque era por conta que queria salvar a família Bolsonaro, mas na sequência percebe-se que a questão não era bem essa, a questão são as terras raras. Aí percebe-se que há uma situação importantíssima de a gente defender essa soberania nacional, né, defendendo também as terras raras, né. Aí eu vejo um modelo que a gente pode aqui comentar sobre o pré-sal. Quando o pré-sal surgiu, né, o pré-sal surgiu como uma novidade importantíssima para crescer o desenvolvimento econômico do Brasil. Até porque existe uma legislação onde boa parte dos recursos do pré-sal vai para áreas sociais, como educação e saúde, e os banqueiros, os ricões do Congresso, né, quando querem mexer na questão de imposto, de IOF, eles dizem logo, para cobrir essa situação, tira dinheiro, né, da lei que rege o pré-sal, né, tira dinheiro de onde? Da educação e saúde. O dinheiro do pré-sal que vai para a educação e saúde tem que ir para cobrir aí a necessidade do capital, é o que diz o Congresso, né? Então, dentro disso, é que a gente percebe que a fala de Berna está sendo muito assim importante, porque ela está esclarecendo que, de fato, existe, né, informações, um debate restrito, mas que essa situação vem à tona com a campanha da soberania nacional, para justamente a gente começar a se colocar com uma necessidade enquanto entidade, enquanto movimento social, enquanto pessoa a fortalecer, para fazer uma campanha em defesa da soberania nacional, pelo eixo que existe, mais a questão das terras raras, que esteja estabelecida a partir de princípios, de leis, que venha dar condições ao Brasil a se apropriar e desenvolvê-la na perspectiva de que os recursos oriundos dessa exploração venha para captar recursos para o desenvolvimento do Brasil, né? A exemplo do pré-sal, a terras raras também deve seguir essa linha, né? Para isso a gente tem que ter essa campanha, ter esse debate, ter essa discussão, já que, como já foi colocado aqui, já existem empresas dos Estados Unidos, da China, dos países, já explorando de alguma forma, né? Então a gente precisa começar a elaborar ideias, projetos, né, movimento, para que essa exploração que já existe, ela seja restrita a partir de uma legislação que venha assegurar, de fato, os recursos e benefícios do Brasil. E, por sua vez, a soberania nacional, né? E dando um basta a esse ataque imperialista sobre as instituições, o governo e a economia do Brasil. Então, o debate está importantíssimo, está muito válido, é um debate que hoje ele está sendo levado para o público em geral, especificamente, até para o movimento sindical. Sou servidor público municipal, sou professor, e esse debate até então ele era pouco explorado, mas a partir das falas do imperialismo, dos ataques do imperialismo yankee, a gente percebe que existe uma situação que a gente tem que parar para observar, debater e compor, né, um núcleo que vem desenvolver uma campanha, de fato, da defesa das nossas riquezas, da soberania, né? A temática geopolítica ela sempre foi presente, né? Porém, esse tema das terras raras, de fato, era raro, estava muito restrito a alguns setores, academia, da exploração, do Congresso, mas que a gente está trazendo à tona, e é importante a gente avançar nessa perspectiva de conhecimento, né, de organização política, junto com o deputado Glauber, junto com os parlamentares do PSOL, para que a gente possa inserir no Congresso
numa perspectiva de a gente avançar numa legislação que venha garantir ao Brasil o seu desenvolvimento. Aí, repito, a isento do pré-sal, o que os recursos seja, né, boa parte dele, ou grande parte dele, seja todo destinado para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. É isso, agradeço a todos pela atenção e pelo debate em si, né? Valeu aí. Muito obrigado, Cícero. A gente que agradece. Vai lá, Francisco, depois Ângela Maria. Boa noite, caros colegas. Eu sou aqui de Bacabal, faço parte do movimento Laudato Si, aqui no estado, e a nossa luta aqui é grande por conta da devastação. A soja já está invadida a nossa região, e eu tenho 2 pontos a realçar. Uma nação, na minha visão, que pretende se tornar uma nação desenvolvida, ela não pode ser uma nação apenas fornecedora de matéria-prima. Porque isso, desde 1500, o Brasil é fornecedor de matéria-prima. Do ouro para o Brasil, depois outros minérios, e aí o que a gente observa é que o nosso país continua sendo uma colônia de outras nações capitalistas. E uma outra alerta que eu percebo é que a gente já deveria trabalhar para mudar esse Congresso no próximo ano e começar já a fazer essa militância, porque esse pessoal que está lá sendo reeleito, nós não vamos ter força para mudar, porque eles têm o poder do capital, e aí eles manipulam todas as estruturas. Eles têm como entrar no poder executivo, influenciar no poder executivo, ameaçar, como a gente vê nas sessões da Câmara e do Senado, né, pela TV Câmara e pela TV Senado, como é a briga de foice lá dentro, como são maioria. E isso faz com que nós, que desejamos um país mais justo, protetor, né, da casa comum, para benefício dos menos favorecidos, a gente sai em desvantagem, porque eles têm a força do capital, eles compram, e aí nós ficamos a ver navios, como se diz na linguagem popular. Então, eu sei que é necessário a gente se organizar. Já fui de militância no período da pré-constituinte, eu era universitário em Recife, na década de 80, né, lá pelo ano de 1985, a gente trabalhou muito, em 86, e era uma militância, né, muito forte. E aí, depois que o PT chegou ao poder, essa militância, não sei, talvez interpretou que já tinha ganho tudo, e aí deixou, né, de continuar essa organização e batalha pelo bem comum. Então, eu espero que essa live de hoje a gente possa ser, digamos, uma largada, né? Eu escuto muito, que eu faço parte do Greenpeace, sou membro do Greenpeace, né? Faço parte da Terra Azul, lá de Brasília, né? E Observar, que é lá do Rio de Janeiro. E a gente tem discutido muito essas questões, né, para que a gente possa unir forças. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado, Francisco. Vou passar aqui agora para a Ângela. Vai lá, Ângela. Ângela, está por aí? Estou, eu estava compartilhando esse link aí que botaram aí no chat. Eu saúdo a todos com muita paz, saúde, prosperidade e soberania, gente, soberania.
Professora, seu nome esqueci. Então, eu vi que você é do PSOL, né, de uma corrente diferente da minha, mas, enfim, a minha corrente prioriza a possibilidade do Guilherme Sbolo, né, sair candidato à presidência, e eu me ressinto desse fato que as lideranças mais proeminentes do pessoal nesse momento são masculinas, e você está se mostrando aqui uma liderança excepcional, uma pessoa assim, e é uma política interna do pessoal valorizar o protagonismo feminino, mas aí está aí, né, a Revolução Solidária está aí apoiando o Guilherme Boulos e deixando de lado uma pessoa assim excepcional como você, né, mas ainda temos chão, né, para ver isso, quem sabe. Pois é. Então, sobre a questão do Maranhão aqui, tu falou muito bem sobre a questão do porto, não foi uma prerrogativa exatamente do Sarney, né? Foi do governo da época, que era o regime militar, né? Que atendia, hoje a gente chama esse regime de ditadura militar empresarial. Então, a política de governo naquela época pretendia atender os interesses econômicos norte-americanos, como sempre, né? Então, o que eles conseguiram fazer aqui em 21 anos de ditadura militar, nós vamos levar 50 anos para desfazer, essa que é a verdade. Nós perdemos nossa identidade nacional nesse processo. Pessoas, os índices de analfabetismo no Brasil naquela época eram assim, estarrecedores. Está aí a biografia do Paulo Freire que não nos deixa mentir, né? Como que é a trajetória dele, né? Aqui no Brasil e depois a nível internacional. Então, é uma situação, eles plantaram raízes muito profundas de alienação no povo brasileiro nesses 21 anos, né? Então, é muito complicado para a gente, pelo menos aqui no Nordeste, sair desse atraso cultural, desse atraso político que a gente vive hoje. E aí você veja que quando explodiu o escândalo da Petrobras, e esse foi um erro do Lula em se unir à oligarquia Sarney aqui no Maranhão, né? Que goza ainda de grande popularidade, principalmente no interior do estado. Então, o PT, de um modo geral, ele o quê? Ele se alia ao MDB na época, né? No caso, virou PMDB. E aí deu no que deu. Tanto que quando explode o Temer, dá o golpe, né? A extrema-direita dá o golpe na Dilma em 2016, que aí já é uma outra edição do golpe de 64, né? É a retomada do poder que foi perdido com a Constituinte, muito bem lembrada aqui pelo companheiro Francisco, né? Em 85. E aí ele dá um chega para lá. Mas, assim, para a gente falar verdadeiramente de soberania, nós precisamos retroceder a 1959, que é 1960, quando os Estados Unidos proíbem o mundo todo de manter relações comerciais com Cuba. E o mundo todo obedece isso até hoje. Então, pelo menos aqui na América Latina, nós não podemos dizer que nós somos soberanos obedecendo a uma ordem dessa dos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa fazer esse recorte histórico, retroceder na história e ver quando os Estados Unidos começou a financiar ditaduras aqui pela América Latina. Foi depois da Revolução Cubana, né? Quando ele perdeu o domínio por aquela região e a União Soviética, vendo isso, começou a se aproximar de Cuba e aí ele começou a financiar ditaduras aqui na América Latina para manter seu domínio econômico na região, como mantém até hoje, apesar do esforço da Venezuela e outras lideranças na América Latina, afora o Lula. Enfim, para a gente recuperar isso que nós possamos chamar de soberania, nós precisamos lutar para acabar com o embargo econômico de Cuba para começar. E o fato do Lula não tocar mais nesse assunto, o fato do Lula ainda não ter rompido relações com Israel, já com Israel, lá na questão da Palestina, já mostra o quanto a gente está engatinhando nessa questão de soberania. Você falou também do ponto de vista das terras raras,
que nós não temos essa soberania. O Francisco reforça isso quando ele diz que nós somos um país que fornece matéria-prima para o mundo, né? E que isso não nos confere soberania econômica, porque as maiores riquezas vão para fora, assim como o próprio agronegócio agora, que poderia se transformar numa enorme fonte de riqueza, também é toda voltada para fora, né? E aqui eu volto novamente ao Maranhão para a questão do projeto Matopiba, do qual o porto do Itaqui, essa malha portuária aqui do Itaqui, que desemboca aqui na ilha de São Luís, vai atender soberanamente. O Matopiba é um projeto do agronegócio que vai pegar Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Então, eles estão simplesmente devastando áreas aqui para o plantio de soja, para o plantio de grãos, né? E essa malha ferroviária da Vale e mais a malha portuária aqui da área do Itaquibacanga vai favorecer a escoação desses grãos. Então, para a gente começar a trabalhar para acabar com isso, a gente precisa atender o que está acontecendo lá com o Traoré. Eu esqueço qual é o nome do país agora. Ele está atentado para isso e as coisas que ele está fazendo Burkina lá... Faso. É Burkina Faso no sentido de manter as riquezas no próprio país, né? E ele está fazendo um ótimo trabalho e está ganhando uma projeção internacional muito, muito forte, e a gente precisa estar perto, acompanhar e copiar tais exemplos, né? A questão de Cuba parece pequena, mas não é. O golpe de 2016 favoreceu a apropriação do pré-sal. O golpe foi dado principalmente por esse motivo, para as 7 meninas americanas, as empresas lá de refinadoras lá se apropriarem do pré-sal, sem terem se dado o trabalho de investir 1 centavo sequer na exploração do pré-sal. E aí a Dilma se recusa a colocar na presidência da Petrobras uma pessoa do interesse deles, né? Ela insiste em botar presidente que ela colocou, e aí, aliado ao fato do Brasil estar se aproximando de Cuba, estar ganhando projeção política na América Latina, ter criado um programa Mais Médicos, aliado a isso, aí eles dão o golpe de 2016, se apoderam do pré-sal, e o resultado é o que a gente tem hoje nesse Congresso, né? Essa cambada de bolsonarista lá, atendendo aos interesses norte-americanos, desta vez de uma forma escancarada, né? Enquanto todo esse apoio era feito de forma velada, por debaixo dos panos, agora a máscara caiu. Então, a extrema-direita aqui não trabalha a favor do Brasil, ela trabalha verdadeiramente, como sempre fez, para atender os interesses norte-americanos, né? E a saída da gente é se chegar para Cuba, né? Para Cuba não, para a China, né? No caso, a segunda economia mundial, agora nesse momento, que se favorece da questão do escoamento de matérias-primas, né? Segundo eu saiba, é a maior compradora do minério de ferro que sai aqui aqui pela Vale aqui, né? Uma das maiores consumidoras do nosso minério de ferro é a China. E tem a sua recuperação industrial feita justamente pela questão do aço, né? De como eles começaram a produzir aço lá no século passado, que seja. É daí que a China começa a se reerguer economicamente quando ela faz essa revolução industrial lá, né, com base no aço, né? E para produzir aço precisa de minério, o minério está aqui no Brasil, né? Então, é uma situação muito interessante para a gente pensar como são essas relações internacionais a partir desse fluxo de matérias-primas, né? Como a desgraça de um país, pode-se dizer, favorece o enriquecimento de outros. Se para nós pode ser chamado de desgraça essa questão da gente depender dessa exportação de matéria-prima,
em detrimento das nossas necessidades de desenvolvimento industrial, que a gente não sai desse nível de desenvolvimento que a gente está há séculos, né? Outros países estão se desenvolvendo, se projetando no cenário econômico mundial graças a essas matérias-primas, né? E aí, como que fica essa? Se a gente parar de produzir minérios para fora, vão encontrar outro fornecedor, né? E aí esgota-se o interesse pelo minério de ferro e aparecem outros minérios interessantes, né? Como são esses de que essa live está tratando, né? Por conta desse desenvolvimento da tecnologia que é uma faca de dois gumes, né? Enquanto aparentemente mantém uma soberania econômica, por outro lado, nos escraviza de alguma forma, nos mantém refém dos interesses externos, né? Eu vou concluir só dizendo que eu faço parte do movimento de defesa da ilha e esse movimento é composto por cientistas aqui da UFMA e que nós temos monitoramento da qualidade do ar aqui de São Luís e o ar de São Luís, por conta da ação dessas mineradoras, como a Vale, a Eneva, a Alumar, está irrespirável. Ele está pior do que o ar de São Paulo em seus piores momentos. E as autoridades aqui estão simplesmente ignorando o fato, adulterando os dados, né, oferecidos pelas estações de monitoramento do ar. Então, a situação é gravíssima aqui em São Luís, a despeito desse baixo índice de desenvolvimento humano, né, que nós temos, né? Temos esse alto índice de contaminação por minério de ferro e por metais pesados, que estão adulterando, inclusive, a genética de peixes populares, que por a gente ser uma ilha, que a base da nossa alimentação é o pescado marítimo e do rio também. Então, a situação aqui é muito, muito preocupante na questão da contaminação por esses metais pesados. E o número de mortes por problemas pulmonares tem dobrado bastante. Agradeço muito a participação, a sua presença aqui, estou muito feliz com as informações que você trouxe para nós. Muito obrigada. Desculpem aí se eu me estendi no tempo, por favor. Obrigado, Ângela. Vou passar já para a Berna e depois a gente faz a última rodada. Então, quem for se inscreve agora enquanto a Berna estiver falando, tá? Vai lá, Berna. Não, primeiro agradecer aí o Cláudio, né? Eu vi que você faz parte desse grupo aí de tecnologia, o MIDAS, Métodos para Desenvolvimento Autossustentável. Temos um grupo que há anos tem ajudado no desenvolvimento, na inovação, ciência e tecnologia, na recuperação de rejeitos da mineração e outras áreas estratégicas. Bah, que bom, cara, porque nós precisamos desses contatos mesmo, que eu quero ver se Glauber faz uma live com várias pessoas da área da ciência e tecnologia, da área da política também, para que a gente possa avançar, né, no manifesto, alguma coisa que fale sobre esse momento especial do Brasil, entende? Nós não podemos considerar isso uma coincidência normal, é uma coincidência histórica, entende? Não é qualquer coisa. O Império tentou a todo custo solapar a Petrobras, dizer que não existia petróleo no Brasil, lá na década de 40, 50, né? E até que se fez um movimento social em defesa da Petrobras. Eu acho que grupos como esse que tu participa são muito importantes, né? Grupos aí como a Ângela participa são importantes, porque nós temos que atuar sobre... Berna, o microfone. Berna, o microfone não está... Não sei por que desliga. Nós não podemos hoje deixar que isso fique nas mãos dos mesmos, né? O Marozis, por exemplo, está de olho lá na Amazônia, no Rio Negro, entende? Quer explorar cobalto lá. Então, nós temos que ir para cima, porque não pode ser que passe por cima da legislação da proteção das comunidades indígenas, da proteção das regiões de quilombos, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? E que tenha um retorno,
Né? Ângela é do Maranhão, eu sou de Belém do Pará, Ângela. Né? Fechou, Berna? Sou eu que estou fechando, acho que é Tomazinho, porque meus irmãos estão aqui fora. Né, tá fechando sozinho, eu não sei o que está acontecendo, mas vai lá, continua. Tá. Oi, Rodrigo. É a Jerusa, tá? É a Jerusa, tá? Tá, então. Exclui a Jerusa. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Maranhão, e porque justamente é um estado vítima disso. Né? O Maranhão foi um grande produtor de algodão, né? E sofre até hoje a questão do monopólio, da exploração do seu território, não dá um retorno para a sua comunidade, entende? Então, Cláudio, eu estou olhando aqui, que você já até respondeu aqui, deixa o teu contato aqui para a gente, tá? Para que a gente possa depois se comunicar depois também, para poder fazer essa interface, né? Ou seja, essa relação entre nós, porque eu acho que tem que sair um manifesto. Vou chamar também esse professor da UF, que eu não conhecia, né? Eu recebi essa semana o texto dele, muito interessante, né? O professor, acho que é Reinaldo Aragon, né? Que é também sobre a questão da soberania, né, informacional, dizendo dos ambientes informacionais, como é que nós estamos. E, infelizmente, né, lá no Maranhão, nós entregamos a base de Alcântara, então é a única base que os Estados Unidos têm no território nacional. Mas já é um pé dos Estados Unidos aqui. E é um dos lugares que são privilegiados para enviar satélites para o espaço. Né? Uma localização geológica e territorial abençoada por Deus lá. Entende? Então, que nós, infelizmente, tivemos, não, porque eu era contra a entrega, né? Então, nós teríamos que retomar a base de Alcântara, né? Mas eu acho que é necessário que a gente faça um manifesto da academia, um manifesto de reitores, que envolva acadêmicos, pesquisadores, Cláudio, né, que estão preocupados com o futuro do Brasil, para que a gente possa empalmar na sociedade, porque, às vezes, são temas áridos, né? Não são temas fáceis. Discutir terra rara hoje, e ainda mais quando a grande imprensa não dava bola, agora começou todo mundo meio curioso, né, para saber o que são terras raras, né, se são tão raras, porque está rara no Brasil, não é rara, né, a rara é a concentração dela. Então, é muito importante que a gente consiga, né, fazer algum tipo de material que a gente dê consequência para esse debate que está sendo feito aqui. Né, que a gente consiga. E se eles estão invadindo nossas redes, se eles estão fazendo isso, sinal que estão desesperados, né? A direita está desesperada porque o Bolsonaro vai para a cadeia, né? Os amigos dele vão para a cadeia, né? O Tarcísio está numa sinuca de bico e é provável que ano que vem a esquerda permaneça na direção desse país. Agora, nós temos que ter uma direção, né? Nós não podemos perder tempo. Nós estamos lutando contra o tempo. Né? A natureza está reclamando. Né? A natureza está mostrando para a gente que, como diz o título do livro, a vingança de Gaia. Né? A Gaia está se virando contra nós também. Está dizendo, ó, a monocultura está compactando os terrenos, a chuva não penetra mais, assoreiam os rios. Aqui no Rio Grande do Sul foi uma tristeza, e agora, esse ano recém, já teve enchente de novo, né? Então já é recorrente, né? As pessoas estão saindo de regiões inteiras, cidades inteiras estão sendo trasladadas, como é o Eldorado do Sul, entende? Parte de Guaíba, né, toda a região dos rios aqui, antes de chegar no Guaíba. Então, assoreia o rio enche facilmente, porque estão assoreados, né? Isso vai empurrando para o Guaíba, e o Guaíba, sem as bombas funcionando, sem equipamentos de proteção, sem nada, as reclusas, tudo não funcionando, é o desastre anunciado, né? Então,
E nós podemos ser o país do futuro, que dê exemplo para a humanidade de que é possível conviver com uma floresta como a Amazônia, é possível conviver com nossos biomas fantásticos, como o Pantanal, os Pampas, o Cerrado, né? Todos esses biomas nossos que estão sendo agredidos de uma forma absurda para se ter um pingado de dinheiro para um pingado de gente e não para a maioria da população. Então, Rodrigo, muito obrigada por hoje, né? Foi um sucesso, já que os bolsonaristas nos deram o prazer de estar aqui presente, né? Com medo do que nós íamos falar. Então, é um tema estratégico, né? Porque foi uma coisa anunciada hoje de manhã, né? Nós divulgamos hoje de manhã, então, e houve um fluxo de pessoas querendo saber o que é, né? Um monte de gente ficou fora da sala, né? Então, mostra que esse tema é um tema que nós temos que persistir e nós temos que nos mobilizar e dar consequência para o debate que foi feito aqui. Obrigada a todos vocês, né? Não sei Berna, se alguém... Acho que o Cláudio Abel se inscreveu, né? O Cláudio está escrito, vai lá, Cláudio, depois o Abel. Tá, eu quero ouvi-los. Olá, sou eu ou é assim primeiro? Vai lá, lá, Cláudio. Pode ser muito prazer enorme estar aqui. Eu sou professor titulado do Departamento de Química da FMG e nós temos desde 2016 ou 2017, se eu não me engano, fomos fomentados pelo CNPq, pela CAPES e pela FAPEMIG nesse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, MITAS, que é para o desenvolvimento de métodos industriais, para o desenvolvimento autossustentável. O professor Rochel Lago, que acho que ele está de férias, por isso que acho que ele não pode participar, ele, na verdade, coordena grupos que vão desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, né? Tem no Piauí, tem na Bahia, em vários estados do país, onde a gente pega tecnologias locais da universidade para aplicações práticas. Aqui em Minas Gerais, particularmente, a UFMG também ajudou na recuperação dos desastres de Brumadinho e Mariana, que vocês todos conhecem, né? Nós temos todo um andar que foi desenvolvido pelo Ministério Público para o controle ambiental e acompanhamento do desastre que aconteceu, né? Então, nós temos todo um grupo que, infelizmente, não foi renovado agora, que foi uma grande concorrência, mas a gente tem toda uma rede de pessoas dessa área de mineração, especialistas não só na área da química, mas da física, da geologia, do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Nuclear e várias outras pessoas, além do professor Toma. O professor Toma, na verdade, é da USP. Ele é um grande pesquisador, um dos maiores do Brasil e do mundo. O senhor Thomas já ganhou o prêmio Who is Who in Science anos atrás, né? Nós temos toda uma comunidade científica que, infelizmente, por excesso de trabalho e a dificuldade de ser professor, a gente, às vezes, não tem essa visão, essa oportunidade. Eu tive, por exemplo, que eu estou de férias até hoje, de poder estar aqui. Então, mas vocês têm muitas pessoas na Sociedade Brasileira de Química, na Associação Brasileira de Química, na Academia Brasileira de Ciências, várias pessoas que nós podemos conversar e fazer esse grupo que é fundamental, porque nós, cientistas, nós somos meio, às vezes, puritanos, porque a gente fica tão chocado com tudo isso que acontece na política, que a gente fica assim, né? A gente sofreu tanto nesses últimos anos, que a gente fica meio olheiriza da coisa, para não falar nojo mesmo, sabe? Mas a gente sabe da importância que a ciência tem. Então, acho que há pessoas muito experientes, muito famosas, e há pessoas também muito jovens e muito potenciais que podem ajudar nessa conversa entre os órgãos governamentais e políticos e a ciência e tecnologia. Viu? O meu contato está aí, o Rodrigo tem, a gente pode marcar que vocês venham aqui conhecer nossas instalações, né? E a gente, de fato, indicar essas pessoas, que tem muitas pessoas que podem ajudar, mas parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns mesmo. Obrigada, agora Cláudio. Né? E eu acho que o mais importante que eu reparo é que a esquerda brasileira, embora esteja sempre com boas intenções, nós somos muito inocentes. A gente, às vezes, por certos puritanismos políticos,
que eu até entendo, são viáveis, interessantes, mas enquanto as trevas se unem e são uma minoria e ganham poder, a gente, por excesso, às vezes, de inocência, bondade, puritanismo, né, a gente perde. Então, a gente tem que se unir, não interessa se é PT, PSOL, PXYZ. O PL está aí dominando tudo e a gente com discussões pequenas. Nós temos que pensar que o povo precisa de todos nós unidos, do centro para a esquerda, que seja. Mas se a gente, de novo, deixar uma pessoa sem senso, de fato, patriótico, nacionalista, ético e moral, ganhar de novo, não só a presidência, mas importantíssimo, o Senado vai ser invadido por esta corja, assim como o Legislativo a nível de deputados federais. Então, nós precisamos unir as pessoas de boa vontade. Acho que isso é o fundamental. Então, agradeço muito a oportunidade, vamos manter contatos. Boa noite. Com certeza, meu camarada. Muito obrigado, Cláudio. E realmente tem aí presidenciável que está na disputa, que está usando o bonezinho do Maga, né? Ó, o Abel estava escrito, ele não. O Abel, você está aqui, quer falar, Abel? Quer intervir? Agora eu vi a foto. Não, acho que fui perfeitamente contemplado por últimas falas, principalmente pela última fala da Berna. Acho que ótimo acúmulo, ótimo debate, gente. Valeu, obrigado, Abel. O Timóteo está escrito. Timóteo, rapidinho aí a sua segunda intervenção, passo para a Berna encerrada aí. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Oi, tá dando para ouvir? Sim. Sim, Timóteo. Oi, boa noite a todos de novo. Eu acho que esse é um momento de tentar fazer um enfrentamento. Eu acho que o campo da esquerda tem que ter um projeto claro, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, sumiu tudo na minha tela. Alô? Estamos te ouvindo, Cláudio. Então tá bom, vou continuar falando sem ver nada. E teria que aproveitar esse momento histórico e fazer a defesa das terras raras, denunciar essa PL da devastação, porque se deixar na mão desses setores da mineração, invadir todos os setores do país, a nossa água vai ser toda contaminada, essa geração vai ser contaminada, quem vive nos ribeirinhos ou no próprio Amazônia, a maioria vai ser tudo contaminado. Esse povo só visa lucro, né? E esse é um debate que eu acho que dá para fazer um debate amplo no país, né? A importância da defesa das terras raras, né? Quem sabe nesse próximo processo eleitoral tem um projeto claro para o país, né? O Glauber vem brigando para que as emendas secretas deixem de ser secretas. A gente sabe que tem leis que são secretas, que só são liberadas há 50, 100 anos, né? E são leis que atacam toda a estrutura do país, como foi a entrega dos bancos públicos na década de 80, né? Que fizeram de adiantamento da receita do Estado, desde que eles entregassem os bancos públicos, e a gente sofre ataque o tempo todo. Eu acho que nós estamos no momento hoje de poder levar esse debate para o conjunto da população, e seria tendo programas claros, né, para distribuir a riqueza nesse país. Não tem outra forma, e deter a destruição do meio ambiente, porque hoje, da forma que está, vão destruir tudo, vão levar tudo, e vai ficar só doença para a classe trabalhadora. Fico por aqui. Obrigado, Timóteo. E agora eu passo para a Berna para responder e fazer ali as considerações finais. Berna, muito obrigado, tá, pela sua presença hoje aqui, de todo mundo também. Obrigado, Rodrigo. Eu sei que eu fui impulsiva, né? Mas é que eu acho que nós temos que nos adiantar. É como disse o Cláudio, eu acho que um companheiro que já saiu também, o Celso, né? Eu acho que nós temos que nos adiantar nesses temas, né? Podemos ter nossas diferenças na esquerda, mas nós temos que esquecer, deixar de lado e ir para cima no que se trata de soberania. Nós temos que estar junto nessa batalha, né? Nós temos que reeleger um governo de esquerda, né, mas com projeto. Não pode ser que o projeto é não ter projeto. Tem que ter um projeto de país, um projeto que diga para onde a gente vai, o que a gente quer. Pode ser que a gente não consiga aplicar,
né? Mas nós temos que ter aquele foco, né? Como o SUS. Quem imaginava na década de 80, eu sou velha, gente, né? Eu sou daquela época, quem imaginava que a gente ia conseguir aprovar o SUS? O SUS não existe no mundo, é como o Pix, é uma invenção brasileira, é o Pix, o SUS e a jabuticaba, né? Então, é necessário isso, interesses éticos que devem unir a nossa boa vontade, a nossa disposição de colocar nosso engenho, a nossa arte a serviço da transformação da humanidade. Nós queremos um mundo novo, nós queremos um mundo diferente, nós queremos que as pessoas, que os jovens não sejam colonizados mentalmente, nós queremos que os jovens possam ser aquele bando que andava quando a gente era jovem, a gente andava junto, para cima e para baixo, de festa em festa, né? Ia para a aula e faltava aula para fugir, para fazer coisa. Então, isso aí é coisa da juventude, nós precisamos de um mundo assim, de um mundo mais harmonioso, que não tenha maior parte da população vivendo com problemas emocionais, ou problemas de depressão, problemas de ansiedade, porque nós estamos olhando o mundo em volta e a gente fica angustiado mesmo, né? A gente acha que não tem saída. A gente tem que arregaçar as mãos e dizer, tem saída, e passa por nós. Não adianta esperar lá de cima. É como disse o Cláudio, a gente olha para a política, fica tão desanimado que a gente não quer nem se meter. Não, a política não é só eleger de 2 em 2 anos deputado, senador, etc. Também é, não é secundário. Mas é fazer a política no dia a dia, se organizar. Vamos ver se sai esse manifesto, Cláudia, aí vamos precisar de ti para passar aí no grupo de meninas. Né? Vou falar com o professor Ricardo Antunes, que também é muito nacionalista, que defende que esse país tem a possibilidade de ter um futuro distinto. Eu acho que a gente pode fazer esse manifesto na academia, mas levar para a população, para ela saber que esses debates que parecem áridos, na verdade, são debates simples se a gente traduz e fala com uma fala mais traduzível, não com a fala acadêmica da universidade, mas com a fala do povo, com a fala de dizer, olha, nós temos direito a um futuro melhor, né? Então, o Brasil é riquíssimo, mais uma vez nós fomos brindados pela natureza com as terras raras, né? Então, é necessário que a gente pegue esse presente que a natureza nos deu e devolva para ela em forma de qualidade de vida, de harmonia, com a natureza, com o mundo e com a humanidade, para que acabe com a violência que nós estamos vivendo no Brasil e o desastre, né, que nós estamos vendo que esses governos de ultradireita, né, esses governos que não têm regra, que não têm, ou seja, é só o lucro pelo lucro, é roubar dinheiro, é emenda secreta, então a gente tem que mudar isso, a universidade tem que se ressignificar e se colocar a serviço da maioria. Um beijo grande para todos vocês, pela paciência, pelo carinho, pela acolhida, tá? E por terem brigado junto com a gente aqui contra os bolsonaristas aqui dentro, botando cenas de sexo que nem eles falam. Um beijo grande, gente.